Bom dia a todos que já estão aqui com a gente em mais um webinar do Ibracon. É um prazer receber todos vocês aqui, né? E hoje para falar de um assunto muito importante, automação inteligente em auditoria. E antes de eu passar a palavra aqui para o nosso moderador, o Luiz, tem alguns recadinhos institucionais do Ibracon, né? E enquanto isso, o pessoal está entrando aqui, então já temos 48 pessoas aqui esperando para começar esse webinar, né? Então, começando aqui, esse evento é credenciado, né, para o PEPIC, que é o Programa de Educação Profissional Continuada, então já está credenciado. É, Quero avisar também vocês que o Ibracon ele vai realizar no próximo dia 18 de outubro o evento, um fórum, o Ibracon Jovem, então é a primeira edição desse evento, vai ser das 14 às 18 horas no Teatro da FECAP. As vagas presenciais são limitadas, então aqui no chat, depois a gente vai colocar o link da inscrição para vocês participarem. Também pode participar online, mas a gente quer ver todos vocês lá, tá? Temos também em novembro o ESG Day, né? Dia 5 de novembro, das 8h30 ao meio-dia e meio. Também já temos inscrições abertas e vocês vão ter aqui o link para inscrição. Então, eu quero agradecer mais uma vez todos vocês por estarem aqui, os nossos convidados. Vocês vão assistir esse webinar, depois vai ficar gravado, então vocês vão poder assistir no nosso portal. E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto que os nossos painelistas vão abordar aqui hoje no webinar, deixe a sua pergunta aí no chat, a gente vai estar monitorando, né, o chat aqui, então fiquem à vontade para esclarecer as dúvidas, tá? E agora, sem mais demoras aqui, porque o assunto promete, né, um debate aí. Então, eu passo a palavra para o nosso moderador, o Luiz Carlos de Souza, que ele é diretor de Administração e Finanças da Sexta Seção Regional do Ibracon. Luiz, muito obrigado por você estar aqui. É uma satisfação receber você, assim como os nossos convidados, que você vai apresentar daqui a pouco. Então, a palavra é sua, e um bom webinar para vocês, tá? Obrigado, Ana. Também estendo aqui todos os participantes, nosso bom dia, né? Muito obrigado por estar aqui. É um assunto, sem dúvida, muito importante. Tanto é que nós temos uma audiência muito grande já no chat e muitos inscritos, né? Esse tema, ele chegou, é um tema presente na agenda, acho que de todos nós, né? Todos os cotidianos. Acho que como auditores, ou como pessoas que praticam auditoria, ou vivem o mundo da auditoria, nós temos visto nas empresas a aplicação prática de uma série de inovações. Seja inteligência artificial, seja automação, robotização, a agenda ela é repleta. Isso está hoje no cotidiano de todas as empresas, dos nossos clientes, e obviamente que isso também está dentro da nossa casa, dentro das nossas empresas, nossa atividade cotidiana. Isso é uma coisa presente. Da mesma forma que está na agenda de todos os líderes de empresa, tem que estar também nos líderes de auditoria e nos praticantes de auditoria. Vimos aí nos últimos 2, 3 anos uma revolução imensa, principalmente com a acessibilidade das pessoas comuns a tecnologias que antes eram mais restritas, como a IA regenerativa, por exemplo, que agora veio para o nosso cotidiano, certo? Isso entrando na pauta, é obrigação de nós, como auditores, entender esse mecanismo, como auditar com base no mecanismo, como usar isso de forma inteligente. Nós temos que trazer isso para a nossa realidade, certo? É uma coisa que o mercado espera da gente, é uma coisa que nós mesmos temos que nos cobrar, e é uma coisa que as pessoas que trabalham conosco, seja nossos superiores, nossos colegas de trabalho, seja nossos subordinados, esperam que a gente faça. Então, é um item super presencial. Bom, para falar desse tema aqui, sobre automação, sobre inteligência na auditoria, nós trouxemos dois colegas de profissão, né? Duas pessoas que têm mais de 20 anos de experiência na profissão, boa parte deles em tecnologia, né? Em conhecimento de tecnologia. Nós temos aqui o Ricardo Ruiz, que é sócio-diretor de inovação de uma das nossas firmas associadas, uma firma de grande porte, certo? Nós temos aqui o Ayrton,
que, além de ser sócio de inovação e tecnologia também em firma associada, firma de grande porte, também é membro do Comitê de Tecnologia e Inovação do nosso Ibracon, né? Então, de público aqui, eu estendo meu muito obrigado a vocês dois de reservarem um tempo das suas agendas para vir falar para a gente sobre inovação e auditoria, tá certo? Desejo a todos nós um excelente webinar. Espero que a gente saia daqui pelo menos com alguma coisa prática para o nosso dia a dia, ou pelo menos com uma inquietação para o nosso dia a dia. Se estamos fazendo alguma coisa, o que podemos melhorar? Se não estamos fazendo nada, o que deveríamos minimamente fazer? Então, essa é a provocação que eu gostaria que no final do seminário nós tivéssemos. Bom, para a gente não gastar muito tempo em introdução, eu vou passar a palavra agora para o Ricardo Ruiz, certo? Que vai iniciar aqui a sua explanação sobre o tema. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado novamente. Palavra para o senhor. Bom dia, Luiz. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite e pela introdução ali. Não sou nenhum técnico, nenhum especialista, acho que eu sou um entusiasta do tema ali. Então, prazer compartilhar com vocês. De apresentação aqui. Pessoal, bom dia. A ideia aqui, eu acho que essa provocação que o Luiz fez, ela é válida. E quando a gente fala de tecnologia, ferramenta, plataforma, acho que tem uma sopa de letrinhas ali. Eu trouxe algumas aqui, obviamente, algumas poucas, embora pareçam muitas. Acho que algumas, na maioria de nós, já ouvimos falar, outras a gente usa no dia a dia, outras a gente usa e não sabe que usa, isso é muito comum hoje em dia. Mas o tempo é curto, então eu elegi duas ali, conjunto com o Luiz e com o Ayrton, para a gente falar aqui hoje, focar um pouquinho em inteligência artificial, um pouquinho em RPA. Então, mas se tiverem dúvida de alguma outra, fica à vontade em mandar perguntas, a gente tenta cobrir algumas outras. Acho que o porquê que nós escolhemos essa primeira, né? Aqui tem uma pesquisa recente sobre inteligência artificial, uma pesquisa que ela foi conduzida ali no final de 2024, com mais de 2.000 organizações. Essas 2.000 organizações, substancialmente todas que são empresas auditadas, grandes corporações, multinacionais, com subsidiárias em diversas partes do mundo. Então, os 10 grandes mercados ali, América do Norte, Europa, Ásia e tudo mais. Como que conselheiros, C-level, eles enxergam a inteligência artificial, né? E acho que o primeiro indicador ali, o que está no centro, é que 100% do conselho, eles afirmam que IA é um pilar estratégico, ou eles já estão tomando ações sobre isso. E aí, vindo aqui para a esquerda, 75% já falam que eles já utilizam IA, seja em auditoria, seja em contabilidade, seja em relatórios financeiros. E ali os 64% que está do lado direito é o que, de alguma maneira, nos impactam aqui, né? Então, todas essas empresas, eles esperem que nós, auditores, desempenhamos um papel importante, seja ali na asseguração de controles internos, seja em como nós vamos auditar esses controles, como nós damos confiança. Então, eu acho que não temos escapatórias de não enfrentar esse IA. Ela veio para ficar, diferente de algumas outras que a gente falou ali no slide anterior. Eu não acho que é um hype, obviamente é a bola da vez porque é a mais recente, mas ela está tendo uma progressão muito rápida. Então não temos como não falar de IA. E aí eu tenho um outro slide aqui mais curioso, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas o Brasil é o quinto país do mundo que mais utiliza IA. Eu confesso que quando eu vi esse dado, eu sabia que tinha uma adesão, até pelo tamanho da população, mas por questões ali da população, eu até achei que não pudesse estar ali nos top 5, nos top 5. E quando a gente olha o primeiro, obviamente, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, acho que acaba até sendo óbvio, né? O berço das Big Techs, é onde está o capital financeiro e também intelectual, Meta, Microsoft, Google, entre outros. Índia, em segundo, também me faz sentido, um país com uma das maiores populações, ele é ali um berço também, onde as empresas grandes potências utilizam a Índia como provedor de delivery center, né, uma mão de obra barata, mais especializadas. E aí depois vem seguido Indonésia e Filipinas. Indonésia e Filipinas, ele foi uma surpresa, mas eu atendo um cliente de tecnologia que está presente no mundo inteiro. E o CFO, ele me ensinou lá que ali na Ásia, Indonésia e Filipinas, eles têm um pool de talentos em tecnologia. Então, muitas das empresas de tecnologia
tem um braço lá por conta desse pool, desse capital intelectual que tem lá. Então é por isso que também elas figuram ali entre os que mais utilizam IA. E aí logo mais vem o Brasil ali. Então acho que o tema faz sentido aqui a gente falar de IA. Eu tenho uma outra figura aqui, eu acho que é mais, talvez, uma curiosidade. Ali é um ecossistema de tudo que tem de IA disponível. Obviamente não é tudo, é só um pequeno extrato dividido ali por algumas áreas, né? Então, quando a gente fala de pesquisa, tem o mais famoso aí, que é o ChatGPT, que vem lá da OpenAI com a Microsoft, tem o Cloud, tem uma série de outras. Se eventualmente vocês precisam de ajuda com a apresentação, tem ali um bloquinho aqui de apresentação. Eventualmente, se vai participar de uma reunião, precisa fazer um transcript, precisa gravar, precisa tomar notas. Hoje é muito raro entrarmos em alguma reunião via Teams ou outra plataforma e não ter um componente de AI ali que toma notas, faz a ata da reunião ou lista os próximos passos. Acho que questões de vídeo, né? Antigamente, para fazer um vídeo, tinha que contratar uma empresa. Não que não tenha hoje, mas isso ficou muito mais acessível, muito mais rápido. Então, aqui é só curiosidade. Eu vou compartilhar esse material com vocês. Se vocês tiverem interesse em pesquisar sobre algum tema, aqui tem algum exemplo. E aí, se porventura vocês acharem que é pouco, que tem muito mais, tem um outro slide aqui, ele é até difícil de ler, mas aqui que tem um ecossistema muito maior. Então, ele ficou até pequeno aqui, mas aqui tem desde IA, Machine Learning, Data Analytics, então aqui tem todos os provedores, alguns pagos, outros não pagos. Esse dado aqui, se eu não me engano, ele é atualizado recorrentemente, por isso que a gente deixa aqui o QR Code para que vocês acessem. Esse dado, se eu não me engano, é de 2023, mas quando eu entrar aqui no QR Code, isso tá atualizado. Então, ali vocês conseguem. Isso aqui é mais curiosidade aqui. E aí, agora entrando na automação inteligente, os dois temas que nós elencamos aqui para falar. Então, é o RPA e o IA. Então, RPA é a sigla em inglês de Robotic Process Automation. Eu não sei se isso é claro para todo mundo. Acho que nesse público seleto devo ter especialistas no tema e também alguns outros iniciantes. Então, para que fiquemos na mesma página aqui, é só um slide introdutório do que dessas definições, antes de a gente entrar nos exemplos práticos. Então, o RPA é um software, é um robozinho que ele faz tarefa repetitiva. Então, tudo que de alguma maneira é repetitivo, é manual que o humano faz, a ideia é que tenha um software, ele seja pré-programado, que ele cumpra umas regras e ele execute essas tarefas. Então, talvez fazer uma analogia para a nossa profissão aqui, eu não sei se ela é a mais adequada, me perdoe se não for, mas é como se fosse o profissional júnior ali, o recém-graduado, ele acaba de entrar ali na auditoria, um cargo talvez de auxiliar, um cargo de trainee, ele tem a graduação, mas ele não tem ainda a experiência, o conhecimento, isso ele vai adquirir com os anos. Então, é sempre um profissional mais experiente, ensina ele a executar aquela tarefa, e ele sempre, naqueles primeiros momentos da carreira, ele vai sempre executar exatamente daquela maneira. Ele ainda não tem muito ceticismo, não consegue ainda navegar, dar um passo a mais. Então, ele vai seguir aquela receitinha de bolo. Por outro lado, ali a inteligência artificial. Inteligência artificial é um conceito muito antigo ali na computação, desde lá de 1950, mas aí há 2 anos ele tomou uma outra proporção aí com a IA generativa, que foi o lançamento do ChatGPT. Aí, diferente do RPA, inteligência artificial, ela já é um sistema mais complexo. Então, enquanto o RPA ali, ele faz uma tarefa que o humano eventualmente faz também, a inteligência artificial ela já simula o pensamento, como se fosse o raciocínio do humano. Então, ela já tem a capacidade de analisar grandes informações, identificar padrões, tomar decisões com base em que aprendeu. Então, ali ela acaba sendo muito mais complexo do que o RPA. E aí, voltando para a nossa analogia ali, enquanto o RPA talvez seja um assistente, um treininho profissional mais júnior, a IA já é um profissional já com uma certa bagagem, já tem anos de casa ali. Então, independente de como ele recebe o dado, se ele recebe um dado de uma outra maneira que ele não está acostumado, ele tem aquele ceticismo, ele tem aquela experiência, aquela capacidade de interpretar aquele dado,
analisar aquele dado e tomar uma decisão em cima daquele dado. Então ela acaba, por isso que a gente brinca que a IA não é mais o hype, a bola da vez, né? Ela é uma revolução ali, porque acho que tem inúmeras aplicabilidades. E eu acho que é difícil também a gente falar de IA sem falar dos agentes de IA. Acho que é que todo mundo só, tudo agora é agente, né? A gente só se ouve falar disso. O agente é uma IA que, obviamente, o humano cria ela ali, você cria esse agente, mas é que ela performa tarefas de maneiras autônomas. Então, você não precisa só ficar criando regras ali, ele consegue ter uma capacidade mais avançada. E depois a gente entra em alguns exemplos práticos. Falando de exemplos práticos para RPA, trouxe alguns aqui, mas não limitados. Então, acho que é muito comum, quando a gente fala de grandes firmas de auditoria ali, é sabido que muitas delas talvez tenham umas plataformas de confirmação próprias, ou se utilizam de plataformas de mercado, aí, como Confirmation.com, Circuit, entre outras. Pequenas empresas talvez não tenham, e aí aqui talvez teria um espaço para fazer uma RPA ali, que tem um baixo custo e uma aplicabilidade rápida. Então, pode ser ter todos esses contatos que serão circularizados numa listagem em Excel, e ao invés de o profissional lá ficando enviando um a um e-mail, é criar um robozinho para que faça esse envio de maneira sistêmica e de uma maneira única de uma vez só. Pode também se criar o sisteminha para que ele monitore essas respostas via essa caixa de e-mail e alimente algum repositório, alguma planilha com que já foi recebido, que não foi recebido, e aí faz também uma outra automação para enviar alertas automáticos do que foi já recebido, do que não foi. Isso sem que o humano ali precise toda hora ficar executando. Então, não sei se geralmente tem talvez uma auditoria interna, tem um status report ali com o cliente diariamente, que você consome esse dado num sistema, precisa montar alguns BIs, alguns gráficos para mostrar para o cliente. O RPA pode fazer isso, ele pode ir lá consumir o dado direto, já estruturar esse dado e já montar essa informação. Hoje a gente consome muita informação de dados de mercado, né? Seja ou Bloomberg, ou talvez até da CVM, né? Empresas listadas, talvez queremos fazer um comparativo, estamos auditando um segmento específico, queremos fazer um comparativo com outras empresas desse mesmo segmento, empresas que sejam listadas. Dá para criar um robozinho para ir lá na CVM, pegar a ADF de maneira automática, talvez pegar o formulário de referência, pegar algumas informações, total de ativo, total de passivo, total de receita, quais notas explicativas abrem, quais não abrem. Então, o RPA aqui, existe uma série de exemplos práticos ali que podem ser feitos. Aqui eu trouxe alguns exemplos ali, mas obviamente tem muito mais do que esses. E aí, quando a gente vai para o espectro da IA, exemplos de IA, aí tem alguns cenários um pouco mais robustos. Então, hoje é muito comum, acho que com o ChatGPT ele ficou muito comum a leitura de contratos usando a IA. Então, tem um contrato de empréstimo, tem um contrato de leasing, acho que isso é muito comum em varejo, né, que eles alugam diversos imóveis. Então, você consegue importar ali diversos contratos simultaneamente e com simples prompt, uma simples pergunta, ele extrair as informações chaves desse contrato. Então, se é um contrato de empréstimo, traz qual que é a modalidade, se é fluxo de caixa, se é capital de giro, traz qual que é o valor, qual que é o método de pagamento, traz qual que é o juro, se tem carência, se não tem, se tem garantia, se não tem, se existe covenant, se não tem. Isso é muito fácil com um simples prompt ali. Então, enquanto o humano consegue ler um relatório por vez, demora um pouco mais, a máquina ela tem essa capacidade de fazer essa leitura de grandes volumes, de grandes documentos simultaneamente e trazer isso mais estruturado. Aí você pode pedir isso para trazer em forma de tabela ou algum outro modelo. Pode usar também diversas DFs, diversos dados históricos ali para identificar talvez padrões, identificar anomalias, talvez identificar, fazer análises preditivas com base no histórico, fazer análises preditivas de futuro. Então, hoje a gente tem visto muito, além dessa questão de contratos, também a análise de lançamentos contábeis, journal entries, tanto automatizados como manuais. Então, as empresas hoje têm milhões de lançamentos, é quase que impossível humanamente fazer isso. Até seria possível, mas demoraria anos.
Então, hoje a máquina consegue fazer essa leitura, identificar padrões, destacar o que é outlier, e ali você focar na auditoria, o que de fato faz sentido. Aí agora, eu tenho um exemplo aqui fugindo um pouco do aspecto contábil, um pouco da auditoria, um pouco do aspecto financeiro, mais para fins de curiosidade. Isso aqui acho que certamente vocês já viram, né? Isso aqui, quando a gente fala de vídeo, todos esses vídeos ali, esses dois da esquerda e do centro, foram gerados com inteligência artificial a partir de um simples comando, um simples prompt, uma conversa ali de interação. Então, ali é o prompt que foi gerado nessas duas soluções. Na da esquerda é o do Google, as duas são do Google, e ali mostra que um prompt pede para fazer ali um cachorro caminhando por uma trilha sinuosa. E a gente chega no momento que é rápido, é de baixo custo, e nós estamos chegando no momento que está praticamente impossível distinguir o que é gerado por inteligência artificial e o que não é por inteligência artificial. Segundo ali um cowboy cavalgando numa planície também, e outro com inteligência artificial. Na minha visão, parece muito real. Talvez eu teria dificuldade de identificar se não é real. Então, isso aqui é só algumas das possibilidades. Esse terceiro vídeo aí, acho que ele é mais para quem é pai. Hoje é muito comum ver alguns vídeos engraçados na internet. Os nossos filhos ali usando Alexa, usando outros assistentes ali para ajudar na tarefa de casa, ajudar em dúvidas. Então, aqui é um caso que o pai acompanha o filho ali, ele utiliza a inteligência artificial não para dar a resposta, mas para ir guiando o filho a achar a resolução, ensinando o filho. Então, aqui algumas possibilidades saindo um pouco desse nosso mundo. Aqui eu tenho um outro exemplo, é um videozinho curto, acho que tem 1 minuto. Vou dar o play aqui e aí depois eu explico, mas basicamente é como a gente usa a IA generativa para se conversar com planilhas. Então eu vou dar o play, aí depois eu comento um pouco, senão minha voz vai sobrepor o vídeo. E, obviamente, é uma demo que ele usa a engine do ChatGPT por trás, então é o profissional ele interagindo com uma planilha Excel ali, talvez uma planilha de vendas ou de faturamento, e ali ele fica fazendo perguntas para essa engine trazer os dados para ele. Então, obviamente, ali é uma demo, são prompts e interações muito simples, mas é que ali existe um potencial enorme. Então, com simples prompts, você pode pedir para classificar
quais produtos têm mais margem, comparar cliente com cliente, família de produto, ver se tem alguma tendência, talvez usar esses dados para fazer uma análise preditiva. Então, ali o céu é um pouco de limite ali, obviamente depende da imaginação e da qualidade do prompt do usuário. Acho que um aspecto legal ali é a questão de gráfico. Eu, pessoalmente, não sou muito bom com gráficos e apresentações. Então, ali, num simples clique, ele já fazer o gráfico de maneira automática, você mudar a visualização, isso ajuda demais e enriquece demais ali, as nossas análises do cotidiano, do dia a dia. Então, aqui é só um outro exemplo ali para a gente tentar agregar. Só dar um play aqui. Só que quando a gente fala desses sistemas, obviamente sempre tem os pontos fortes e os pontos fracos. Quando a gente olha para RPA, os pontos fortes eu acho que eu já elucidei ali no comentário anteriormente. Ele só automatiza aquilo baseado em regras. Então hoje existe uma limitação ali do que ele faz. Obviamente ele se integra com outros legados muito facilmente, isso é muito bom. Ele reduz a questão de erros, ele aumenta a produtividade. O que que significa? Como se tivesse um profissional ali trabalhando 24/7, sem precisar pagar salários, benefícios, e a partir do momento que você estipulou ali, ele é menos suscetível a erros. E eu acho que a grande vantagem é que geralmente tem empresas de todo tipo, né? Uma empresa que tem um budget maior, uma empresa que tem um budget menor, ele tem um baixo custo, então ele tem uma baixa barreira ali financeira e ele é de rápida implementação. Só que, por outro lado, ele é limitado, né? Ele só faz aquilo que é pré-programado, ele não tem esse poder da IA ali de aprender. Então, a adaptação, variação, ela é baixa e, obviamente, a escalabilidade acaba sendo baixa. Por outro lado, acho que a IA ela já tem alguns pontos fortes, como a gente tem visto aí todo dia que abre uma notícia, você vê algo sobre IA. Tem um colega aqui na empresa, um outro sócio, que ele brinca que estamos 0 dias a falar de inteligência artificial, que sempre tem um assunto novo ali, né? Então, como a gente disse, a IA generativa ela tem a capacidade de aprender, ela se adapta, ela reconhece a linguagem natural, né? Então, hoje, antigamente, quando você tinha que fazer codificação, hoje você consegue fazer codificação com linguagem natural, ou seja, interagindo. A máquina entende tanto a fala como a conversação escrita do humano. Então, ela tem a capacidade de analisar grandes dados, grandes volumes. Então, isso é muito fácil para identificar outliers. Eu vou trazer um outro exemplo aqui sobre outliers. Só que aí existem alguns pontos fracos, né? Usualmente você precisa de uma infraestrutura robusta, isso custa muito dinheiro, então você tem uma maior capacidade de implementação. Acho que o mercado usa um termo muito aí que é a alucinação, o que eles querem dizer com isso é que não exatamente todos os dados ali eles são corretos. Então sempre que a gente faz uma busca aí no ChatGPT ou outra engine ali, tem que ter esse ceticismo, tem que avaliar isso, nem sempre é o mais correto, ou talvez nem sempre é o mais atualizado. Acho que o próprio CEO lá da OpenAI já falou, ele fez até um statement ali bem pesado, ele fala que, curiosamente, as pessoas acreditam muito no ChatGPT, nessas engines, enquanto ele esperava que fosse o contrário, né? Então, aqui acho que exige uma governança, existe uma questão de regulamentação. Acho que o Brasil só tem alguns projetos de lei, acho que não tem nenhum projeto até onde eu saiba aprovado. Acho que o Ayrton vai comentar um pouco disso também. Então aqui é só para mostrar os dois horizontes. E aí agora, eu acho que o agente aí vai ser um pouco desses dois, né? Vai ser juntar o RPA e a inteligência artificial ali para ter essas automações autônomas. Eu acho que isso, de fato, vai ser o futuro. Acho que RPA, algumas soluções de mercado só para fins, se alguém queira pesquisar, eu conheço muito a Microsoft Power Automate, sei que tem a WePath, sei que tem esqueci o nome, uma outra é Automate Anywhere, são algumas empresas ali que talvez possam ajudar nessa jornada ali. E a inteligência artificial, acho que as mais conhecidas aí, OpenAI, Google, Gemini, entre outras. Sei que meu tempo está acabando aqui, tenho um outro slide que é um outro exemplo prático na auditoria. Acho que isso aqui só foi possível ali combinando algoritmos avançados, machine learning, métodos estatísticos e IA. Então aqui a ideia dessa figura é que a auditoria ela é baseada em amostragens, né? Então, uma amostragens não necessariamente você captura os erros, né? Então, nessa população aí, essas bolinhas azuis são, hipoteticamente, é como se fossem os erros. Pode ser que
numa amostragem que nós capturemos, pode ser que não. Com essa nova, com esse novo componente aí de tecnologia que a gente disse, algoritmos, machine learning, métodos estatísticos, IA, a gente tem uma capacidade de atribuir um scoring a cada lançamento contábil. Então a gente sai desse universo de amostragem e vai para esse universo de população completa, analisa 100% dessas transações e as classificam ali no que a gente chama de risk score. Então, esse esqueminha de semáforo, o que é verde significa que em todas essas combinações, todos esses parâmetros que eu citei anteriormente, tudo que é o esperado ali, ele tem um baixo risco de estar errado, de ter uma anomalia, que é o débito crédito esperado daquela indústria, não tem duplicidade, não tem lançamento sem descrição, suspeito, ele faz uma série de coisas, Paint for Law, entre outros. Então ali ele fala, ó, aqui dificilmente tem um erro, não é necessário fazer alguma análise adicional. Aí o que ele classifica ali em amarelinho é o que tem um alerta, é um risco médio, e o vermelhinho é de fato, ó, aqui tem muitas exceções, muito outliers, isso aqui precisa olhar. Então ali a amostragem acaba que o time de auditoria ele acaba centralizando ela ali no que são os vermelhinhos, possivelmente os amarelos, que é onde tem a chance alta ou média de ter um erro, de ter uma anomalia, de ter um desvio, pode ser um desvio por erro, pode ser um desvio por fraude, o que quer que seja. O que que a gente muda aqui, né? A gente sai desse modelo tradicional de amostragem, vai para esse modelo de cobertura de 100%, e aqui é um ganha-ganha, né? O cliente ele tem uma seguração maior, então assim, a gente dá um insight mais valioso para o cliente. Ele tem o save de time da equipe dele, ficar selecionando, disponibilizando as amostras para o time de auditoria. O time de auditoria também testa menos amostra, mas assim, obviamente vai onde tem o risco, então ele precisa de um ceticismo maior, porque ali a chance de ter risco é grande. Então, diminui tempo, aumenta a assertividade, é bom para os dois lados. E aí é que a gente usa isso muito para receita, usa isso muito para journal entries, usa isso muito para despesa, usa muito como risk assessment para ver todas as lucas, balanço, o que tem risco e o que não tem risco. Então, esse é um outro exemplo prático ali do que seria uma automação inteligente. Tem um outro slide aqui. Luiz, fica à vontade aí se eu estiver passando o tempo, tá? Tem um outro slide antes de a gente finalizar. Você tem mais 3 minutinhos, meu caro amigo. Boa, obrigado. Vou correr Gostou? aqui. 3 minutos é bom, hein? É bom, não, dá para fechar aqui. Acho que esse slide aqui, eu gosto muito dele. Ele talvez seja denso aqui, mas então eu vou, nesses 3 minutos aí, tentar cobrir alguma população. Então, quando a gente fala ali de raciocínio, né, recomendação, esse primeiro tópico aqui, acho que meu mouse não está aí. Esse primeiro tópico é o que a gente vê no dia a dia, né? Então, quando a gente faz uma compra o item, a própria tecnologia ali, um Mercado Livre, um outro, ele já sugere um outro item. Ele fala, ó, geralmente quem compra esse item que você comprou também compra isso. O Netflix, você assiste um filme, você dá um like, ele já sugere outros filmes naquela mesma categoria. Quando a gente vai para previsão ali, é usar dado histórico para criar modelo preditivo. Então, não sei, estamos analisando, auditando um cliente de rede hoteleira. Então, você pega aqueles dados, ele consegue prever a demanda. Ele faz uma série de análises, vê qual que é o período de alta, qual que é o período de baixa, vê como que o tempo influencia, vê como que férias influencia. Então, ele faz uma tendência de mercado, ele consegue projetar isso mais. O anterior que eu falei ali, detecção de anomalias, consegue identificar desvio em comum, a gente usa algoritmo para isso, então consegue monitorar fraude, falha sistema, dados de segurança e por aí vai. Acho que interação, talvez, acho que é muito comum hoje o chatbot, né? O chatbot antigamente você ligava lá e falava, opção 1 para, sei lá, ligar no acionar o seguro. Ah, opção 1, acionar o seguro. Opção 2, acionar o prêmio, sei lá. E às vezes era muito comum você esperar ele falar tudo para você querer falar com o humano, porque nenhuma daquelas opções te atendia, ou ia e voltava, e você não resolvia o problema. Agora com a IA ali você já tem chatbot que já entende essa linguagem. Então, às vezes é muito comum você estar falando com o robô e nem saber que está falando com o robô. Então, esse é um exemplo. As reuniões, igual a gente falou, acho que é difícil alguém entrar numa reunião, não gravar a reunião, não fazer um transcript da reunião, não pedir para a IA gerar uma ata, listar os próximos passos, dividir isso com o time. A língua era uma barreira, né? Acho que cada vez mais a gente faz negócio com
outras partes do mundo, com pessoas que falam outros idiomas, nem todo mundo tem essa facilidade de falar outro idioma, então hoje tem tradução simultânea, tem legenda simultânea, e ele não só a legenda, ele consegue já usar o mesmo tom de voz do profissional e já mudar a linguagem. Inclusive, eu tinha um vídeo desse, eu poderia ter trago. Então, aqui é uma série de coisas ali desse ambiente que a gente pode usar. Né? Acho que para inventário a gente usa muito, né? Aquele object detection. Então ele consegue, talvez, ativo biológico, né? Você consegue usar a imagem de satélite para ele saber qual que é o cultivo talvez daquela cana, em qual plantio que ele está. Talvez fazer um inventário de carro, ele bater uma foto e contar rapidamente. Gado também é muito comum isso, identificar o gado ali, já fazer a contagem com uma varredura de drones. A gente tem uma outra solução de mercado que ele converte PDF em caracteres. Acho que o Dave Snipper é muito famoso ali, então ele usa o CR. Isso aqui eu vou dividir com vocês. Eu acho que não dá para falar de todas as automações, mas eu acho que esse slide ele resume bem todo o potencial. E aí, Luiz, para eu fechar e se não ficar bravo comigo, acho que são algumas considerações finais aqui. Para vocês que ainda não começaram essa jornada ou de RPA ou de inovação com inteligência artificial, acho que é importante ter uma estratégia clara. Acho que é importante começar. Acho que a mensagem aí do meio é que ela vem para ajudar, ela vem para aumentar nossa produtividade, nossa eficiência, mas ela também não é só sobre tecnologia, eu acho que ela é sobre pessoas. Então a gente tem que treinar nossos profissionais, tem que capacitá-los. Eu vi um estudo ali, é do final do ano passado também, é que 70% da população já usou a inteligência artificial de alguma maneira. Algumas nem sabem que usou, né? Às vezes tem no celular, tem algum software que eles usam, mas não sabem. Só que também, curiosamente, desses 70%, 69% nunca tinham feito um treinamento de IA. Então, o que isso significa? Talvez usam, mas não usam na capacidade total. Usa só ali para perguntas e respostas, escrever um e-mail, tradução de conteúdo. Então, acho que é importante capacitarmos as pessoas. E ali, acho que não mudou aqui no slide, desculpa. E aqui igual eu disse, tem os pontos cegos ali, tem a questão de governança, assim, precisa tomar cuidado, tem essa questão de privacidade de dados, precisa tomar cuidado com isso, sempre vão ter barreiras. E aqui o slide é uma provocação, acho que vocês já estão acostumados desse tema, né? Vai substituir, não vai. Isso aqui é o que a gente espera que seja o futuro, né? Então tem o auditor, tem o knowledge, né? Que é tudo esse treinamento, esse webinar, nossa metodologia e tudo mais. Tem essas tarefas que a gente faz, os testes de auditoria, e sempre tem alguém revisando e aprovando. Há uma expectativa aí que no futuro muito rápido, muito breve, essa parte que seja totalmente operacional, manual, a gente substitua por agentes. Então esse é o cenário que estamos caminhando. Luiz, tentei dar uma corrida aqui no final, não sei Ah, se... foi ótimo, meu amigo, foi Não sei se ótimo. eu... Acho que agora a gente pode passar a palavra para o nosso amigo Ayrton, né, que está ansioso para começar. Eu vi algumas pessoas com mão levantada. Pelo mecanismo de funcionamento do webinar, pessoal, a gente não consegue abrir para perguntas livres, tá? Então, as perguntas de vocês, por gentileza, façam no chat, que a gente coleta essas perguntas e ao final do evento aqui a gente vai apresentar as perguntas para os palestrantes, tá bom? Ricardo, super obrigado. Ayrton, palavra com o senhor. Obrigado, Luiz. Ricardo, parabéns. Foi ótima apresentação. Bastante coisa aí, bem instrutivo. Vou passar aqui algum material que acho que é bem complementar ao que você falou, Ricardo. E fica à vontade aí também de trazer contribuições aqui. Combinado. Obrigado, Arthur. Ricardo, eu pedi um favor aqui para você. Eu não consigo ver mais a tela, Foi, só vejo o modo apresentação. Tá direitinho aí a apresentação? tá perfeito. Ah, beleza. Então, pessoal, prazer, Ayrton Teles falando. Vou trazer também temas de inovação um pouco mais complementares ao que o Ricardo trouxe. A gente vai falar aqui um pouco de como inovar, como a IA afeta os negócios e também falar dos riscos e regulamentações. O Ricardo já falou um pouco aí de tecnologias, como é que a gente faz. Acho que a mensagem final dele é bem interessante para conectar com o meu primeiro tema aqui, de comece, né? Vamos começar a utilizar ferramentas, tecnologia, ter esse approach, essa abordagem de inovação na auditoria. E aqui a gente vai oferecer alguns insights de como você pode começar e também como navegar um pouco nessa estratégia de adoção de IA, que é o tema da vez, né? Aqui só meu LinkedIn, mas vocês também já devem ter recebido meu contato.
Bom, o que a gente percebe quando a gente quer inovar, quer fazer alguma coisa nas nossas organizações, e principalmente a gente como firma de auditoria, né? A gente tem sempre um apetite em fazer diferente, em fazer melhor, e uma das metodologias que a gente sempre usa para trazer essa inovação é a metodologia ágil, né? E a gente traz aqui um resuminho de como fazer isso. No final do dia, essa metodologia ágil é basicamente um protocolo onde você vai desenvolvendo essas soluções, e hoje em dia está cada vez mais fácil, você tem low code, você tem uma codificação mais simplificada, a própria inteligência artificial generativa te ajuda com o código, te ajuda com a revisão do código também, mas é importante ter um processo, ter um protocolo e governança, assim como o Ricardo comentou, para que essa utilização de tecnologia ela seja alinhada ao seu objetivo, à sua estratégia, ao que você quer trazer. E quando a gente pensa, poxa, como é que essa metodologia ágil nos ajuda? Eu gosto muito de uma analogia que é a do castelinho de Lego. Então, se você ainda não começou a desenvolver nada e você sente uma necessidade, você tem uma dor, você tem algo que você quer melhorar no processo da sua empresa ou no seu próprio processo de trabalho, a primeira coisa é comece do começo. Às vezes a gente quer, como a solução que o Ricardo também trouxe como exemplo, a gente quer fazer uma solução de enviar cartas de circularização. Mas o processo todo é envio da carta, recebimento da resposta, conferência com o dado contabilizado e a geração do papel de trabalho. E aí você quer ter o resultado final já pronto, como um objetivo. Mas esse resultado final, ele é uma série de, como eu falo, castelinho de Lego, uma série de tijolinhos que você vai colocando. Então, se você se prender muito, não tenho condições ou capacidade de fazer até o final, porque você tem esse receio do investimento, né? Aí você começa a perder o tempo, o timing, né? Como o Ricardo falou, a gente já tem essas soluções muito no mercado, e assim, e essa da circulação é só um exemplo. Às vezes você tem uma necessidade que é própria sua, e você tem esse receio de começar a investir, porque eu acho que o investimento é muito grande, mas no final do dia você tem um tijolinho em cima do outro, primeiro é o robozinho do envio, o outro do recebimento, o outro da conferência, e assim você consegue chegar lá. No final do dia, apesar de que essa metodologia ágil, né, que é um agile, ela traz um grande benefício no aceleramento de desenvolvimento, a gente tem que ter alguns cuidados também de documentação, como de ter atenção aos regulamentos, aos protocolos. E o que a gente percebe muito é isso daqui, de que quando a gente está numa metodologia de desenvolvimento tradicional, se você hoje está com uma meta, vamos dizer assim, de utilização de tecnologia no seu processo ou na sua organização, vou usar tecnologia na minha auditoria, e você traz esse desenvolvimento da maneira tradicional, é um pouco como está aqui no começo, na parte de cima do slide. Você vai fazendo a primeira parte, depois faz a segunda, que é o que a gente chama de cascata, né? Modelo de waterfall. Você faz a primeira, coloca a segunda, a terceira, no final é que você vê como saiu o seu produto, que é até um pouco parecido com o que você queria, mas não é bem como você queria chegar. E aí, quando você vê na metodologia ágil, você tem várias reuniões que são aquelas reuniões de aprovação. Você faz alguma coisa, não precisa fazer tudo, você faz alguma coisa no começo, um esboço, já faz uma reunião para validar se aquilo que está no caminho certo. Poxa, no nosso exemplo aqui, eu quero mais cor. Aí você vem uma segunda reunião, que a gente chama, vai fazendo desenvolvimento como sprint, você vai fazendo as reuniões, você faz a segunda validação, puxa, eu quero mais contorno. E a terceira, aqui no nosso exemplo, eu quero uma melhor resolução, e aí a gente sai com uma figura que era mais próxima ao objetivo que a gente tinha pensado no começo. Então, a primeira mensagem, que casa muito com a última mensagem aqui do Ricardo, é: vamos começar, vamos trazer o nosso processo interno de uma maneira estruturada. Aqui é só um exemplo de uma metodologia que pode ser usada, que é a metodologia ágil, mas vamos fazer sabendo que a gente está fazendo, que a gente tem uma melhor chance de sucesso. E o Ricardo trouxe muito sobre IA. E é engraçado que a gente fala muito de IA hoje, como se IA fosse uma coisa nova. Mas, na verdade, IA está aí desde 1943, né? Década lá perto de 50, como o Ricardo comentou. E no final do dia, o que é IA? O que é inteligência artificial? No final do dia, a gente pode falar muito que é algoritmo, é modelo matemático. No final do dia é código, é 0 e 1. Então, a gente vê
que a inteligência artificial, quando surgiu lá no começo, lá em 1943, perto da década de 50, a gente sabia que aquilo ali era um campo da ciência da computação, era uma área de estudo. E com o desenvolvimento, a evolução do tema, a gente também teve um novo subcampo aqui da inteligência artificial, que é o machine learning, que foi o que possibilitou essa assemelhação ao que a gente tem do nosso aprendizado humano, né? Então, você tem um grande banco de dados, né, LLMs, que vão alimentando esse aprendizado da máquina e ele vai aprendendo por padrão. Então, mais ou menos o código, ele vai aprendendo por padrões. Então, tem um exemplo fácil de dar para entender o que é IA. Imagina que você vai fazer uma IA, um aplicativo com um sistema de IA, para identificar uma imagem de um gato, por exemplo. Então, você começa a alimentar o banco de dados com imagem de gato. Vai colocando gato, 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 de repente você põe um cachorro. Aí você vai identificando, isso é um gato, isso é um cachorro. E ele vai conseguindo fazer essa identificação por padrões. E você vai colocando gato, cachorro, e ele vai conseguindo fazer essa identificação para te dar uma resposta. Com a evolução também do machine learning, a gente tem um novo subcampo aqui do machine learning, que é o deep learning, que esse sim, ele já traz um conceito muito assemelhado ao como funciona o nosso cérebro. A gente chama aqui de redes neurais artificiais, e também aqui para trazer um pouco mais num contexto, não ficar só muito no termo técnico, imagina assim, num exemplo em que você tem um sistema de IA e você vai utilizar para fazer reconhecimento de imagem. Uma das utilizações que o Ricardo até trouxe foi que você vai fazer uma avaliação de ativo biológico, por exemplo. Então, você tem essa imagem, onde o sistema de IA vai fazer com as primeiras camadas, ele faz um reconhecimento das cores, as camadas intermediárias das redes neurais, ele vai fazer um reconhecimento das formas, e aí você tem camadas mais profundas que vão identificando os objetos e fazendo essas avaliações para, no final, te dar uma resposta. E, por último, aqui, depois de Generative AI, também tem a questão dos agentes aqui, que o Ricardo também trouxe, mas o Generative AI, ele está muito ligado a toda esse apetite de conhecimento sobre IA, essa vontade de usar IA. Foi quando o ChatGPT veio e trouxe isso mais democraticamente que a gente começou a falar mais de IA. E o Generative AI, ele, no final das contas, é uma forma de você ter uma resposta gerada por meio da tecnologia, que é a inteligência artificial. Então, você vai usar um prompt, que é um comando, e esse prompt vai dar um direcionamento para que o sistema de IA, ele te dê uma resposta, então ele vai gerar uma resposta para você, que pode ser um texto, pode ser imagem, pode ser música, mas ele vai fazer isso baseado no seu prompt, no seu comando, e baseado no banco de dados em que ele foi treinado, como, por exemplo, naquele exemplo que eu comentei, do imagem de gato e de cachorro, você pedir um prompt, poxa, identifique essa imagem, se é um gato ou um cachorro, ele vai conseguir a partir do banco de dados que ele foi treinado. Então, daqui a gente já percebe que tem alguns riscos também, que a gente vai falar lá no finalzinho da apresentação, mas se a gente prestar um pouco de atenção, ela é muito, a tecnologia, ela é muito dependente do dado. Então, sempre que a gente usa dado, a gente tem riscos relacionados a dados, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses riscos, e um pouco de protocolos também. Aqui temos um pouco da mensagem também que o Ricardo trouxe, por isso que é bem complementar as apresentações, né? A tecnologia, aqui inclusive está no meio, né? É um meio de a gente conseguir desempenhar nosso papel, nossa profissão de uma maneira diferente. Mas as pessoas são sempre muito importantes para o uso da tecnologia. E especialmente quando você tem inteligência artificial, você vai ter um resultado, um output, algo que a inteligência artificial vai te entregar, que precisa dessa corroboração, dessa revisão, dessa aprovação que vem das pessoas. Então, termos como alucinação também, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ou o próprio erro, se a gente pensar também que a gente tem que medir o nível de acuracidade da resposta que é gerada pela inteligência artificial, ela também nos traz o aspecto das pessoas que utilizam a tecnologia de uma maneira muito importante. E isso tudo, obviamente, também é alinhado ao que eu vou fazer com a tecnologia, o que eu vou fazer
com a inteligência artificial. E a gente traz um terceiro componente aqui, que é o da metodologia, que é muito alinhado aqui à nossa profissão de auditor. Então, entendendo a nossa profissão de executar a auditoria, a gente tem um componente que é central, que é o das pessoas, a gente tem a tecnologia sendo usada como um meio de fazer a nossa atividade de uma maneira diferente, de uma maneira talvez mais eficiente, talvez com mais precisão, talvez com melhor gestão de riscos, mas tudo isso também a gente tem que usar a tecnologia sabendo o que está fazendo, e é aí que a metodologia, os protocolos, os regulamentos, eles entram para a gente utilizar de uma maneira melhor a nossa tecnologia. Não adianta nada eu ter uma super ferramenta de inteligência artificial se eu não souber fazer um prompt correto para ter uma resposta da maneira como eu preciso. E aí, aquele velho caso que nunca acontece com ninguém, né? Você recebe uma meta de usar inteligência artificial, recebe uma meta de usar tecnologias. Tá aí, usa a tecnologia, é a expectativa de todo mundo, se vira. A gente traz aqui também uma sugestão de avaliação de impacto estratégico de uso de IA. O uso de IA, ele pode ser mais transformador ou menos transformador. Eu posso ter mais disrupção por conta da utilização de IA ou menos disrupção, dependendo de um espectro que envolve vários componentes. Então, não necessariamente eu vou utilizar inteligência artificial em todos os meus processos, em todas as empresas, ele vai ter o mesmo impacto, ou em todos os negócios ele vai trazer o mesmo impacto. Se a gente pensa em clientes, se a gente pensa em regulamentações, tecnologia, talentos e recursos também, principalmente na questão do letramento, do aprendizado, dos treinamentos, a gente tem diversos aspectos a considerar quando a gente está vendo essa adoção de inteligência artificial na nossa profissão, na nossa organização, na maneira como a gente trabalha. Então, por exemplo, eu posso ter uma ideia de que, poxa, todo mundo está usando IA, é muito importante usar IA, eu sei do benefício, do potencial que tem IA. Eu vou usar IA, tomar essa decisão e, obviamente, eu preciso fazer um direcionamento de onde eu vou fazer essa utilização de IA, essa implementação de IA. E aqui é uma sugestão de como fazer essa avaliação. Então, eu posso olhar, puxa, eu vou usar IA para desenvolver novos produtos, ou para me proteger de produtos que estão entrando dos concorrentes, ou ter acesso a novos mercados. Eu tenho sempre que ter atenção às regulamentações, aos frameworks. E aí, por exemplo, se a gente pensar talvez numa indústria, num negócio que é de desenvolvimento de mídia, de talvez uma campanha de marketing, a gente viu aqui, você põe um prompt numa ferramenta de inteligência artificial, ele consegue te transformar rapidamente aquele prompt num vídeo, em algo que pode ser utilizado numa campanha de marketing, por exemplo. Então, talvez o negócio de mídia, ele tem uma alta transformação com o uso de IA, mas outros negócios talvez não tenham tanta transformação. E essa avaliação ela é importante para a gente também fazer um direcionamento de energia, de esforços, de uma maneira que traga um bom benefício aqui para a nossa profissão e entender para onde a gente pode levar a nossa adoção de IA e não adotar IA por adotar IA para cumprir uma meta, como todo mundo está fazendo, vamos fazer também. E agora, se a gente for pensar, poxa, é importante usar IA, é importante usar a tecnologia, e eu sei que eu quero fazer, eu vou fazer de uma maneira estratégica, eu vou usar metodologia ágil, eu tenho um objetivo claro, eu tenho estratégias claras que estão alinhadas aqui ao que eu quero usar. Mas o que eu preciso me atentar em termos de regulamentação? A primeira coisa que todo mundo tem que ter atenção é dados, como a gente comentou. Então, a IA ela é baseada no grande volume de dados que a gente consegue alimentar o sistema para que ele consiga identificar os padrões e consiga trazer uma boa resposta ao comando que a gente passa, ao prompt que a gente passa. Mas sempre que a gente pega em dados, a gente tem que ter atenção na segurança da informação, na privacidade, na qualidade dos dados, e obviamente que quando eu capturo os dados e vou processar esses dados, eu também tenho uma questão de complexidade tecnológica, onde eu posso ter uma necessidade de atualização, onde eu possa ter essa integração da tecnologia com a profissão para fazer essa adoção com as pessoas,
quais os protocolos que eu vou precisar ter em termos de utilização das ferramentas e do que fazer com o output das ferramentas. Então, há uma série de itens que precisam ser discutidos internamente nas organizações para que a gente consiga fazer um uso consciente da tecnologia. E, obviamente, que a gente tem uma lei que é muito fácil de ser percebida, muito conhecida aqui no Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E essa realmente é uma lei, essa realmente está em vigor, apesar que a gente tem protocolos, a gente tem discussões, a gente tem até um projeto de lei em relação à inteligência artificial aqui no Brasil. Efetivamente, a lei que a gente tem é muito conhecida, LGPD, porque trata de dados, que é o centro da tecnologia de inteligência artificial. O que a gente precisa tentar? Se a gente está tratando de um dado pessoal é aquele que identifica a pessoa de uma forma direta, por exemplo, o CPF, o título de eleitor, o RG, o nome, essas fazem uma identificação direta das pessoas, ou de uma forma indireta também, como os hábitos de consumo, a profissão, o gênero, idade, outros itens que fazem também uma identificação pessoal daquele dado que você está trabalhando. E tem o dado pessoal sensível, onde, se a gente pensar, eu estou utilizando essa massa de dados na minha meu sistema de inteligência artificial, ou na minha auditoria, ou na minha ferramenta, como um RPA, por exemplo, que foi a outra solução que o Ricardo também trouxe, esse dado pessoal sensível, obviamente que eu preciso ter mais cuidado com ele, preciso ter um foco maior, seria a origem racial, étnica, saúde, genética, biometria. Então, existem dados que são muito mais sensíveis, apesar que todos os dados podem dar um bom problema se a gente tiver um descuido com eles, mas você tem uma relação mais sensível com esse tipo de dados. Então, imagina que você tem uma indústria, por exemplo, uma indústria farmacêutica, uma indústria de hospital, relacionada à questão da saúde, esse dado de saúde dos pacientes ou dos clientes dessa indústria, ele é um dado pessoal sensível, então o nível de segurança, o protocolo de limitação de acesso a esse dado, ele deve ser mais rigoroso, porque realmente é um dado que a gente tem que tomar mais cuidado em relação, inclusive, à legislação que a gente tem, a LGPD. E quando é que eu tenho riscos em relação ao dado que eu estou utilizando? Em todas as fases. Se a gente parar para pensar, quando eu coleto o dado, eu tenho risco, quando eu dou acesso ao dado, eu tenho risco, quando eu utilizo o dado, eu tenho risco. Então, eu posso coletar sem pedir autorização, eu posso dar acesso a pessoas que não deveriam ter acesso, por exemplo, um dado pessoal sensível, eu posso utilizar o dado de uma maneira que não foi a maneira como estava acordada com a pessoa que me proveu o dado, armazenar o dado de uma forma incorreta pode me trazer um problema de ataque cibernético, de compartilhamento, por exemplo, se eu tenho um ecossistema, uma rede de parceiros onde eu faço a minha auditoria, o meu processamento de uma forma com terceiros, eu posso ter um compartilhamento indevido, e a própria eliminação do dado, ela tem que ser feita de uma maneira controlada, onde eu tenho um tempo para eliminar o dado e tenho que fazer a eliminação de uma forma correta, até o dono do dado, a pessoa que proveu o dado, ele tem a capacidade de pedir para que esse dado seja eliminado, e como o usuário do dado, como a organização que obteve o dado, tem também essa obrigação de fazer a eliminação conforme a LGPD. Então, em termos de legislação, em termos de LGPD, obviamente que a gente tem que ter um grande cuidado, porque o dado é o que alimenta basicamente todas as soluções de tecnologia que a gente utiliza. E se a gente não fizer uma boa aderência da LGPD, a gente tem essas consequências, que são advertência, multa diária, bloqueios, multa simples, infração, publicação da infração. No final do dia, acho que a grande consequência negativa que a empresa pode ter, ou que as pessoas podem ter, que quando fizerem uma brecha, seria esse dano à reputação. Então, ninguém quer ter sua imagem vinculada a um vazamento de dados, a um uso indevido de dados, e talvez esse seja o principal problema gerado
pelo risco que traz o uso de dados. E, de novo, se for usar a tecnologia, você vai usar dados com certeza. Por isso que é importante ter uma compreensão da lei e uma aderência aos regulamentos. Agora, se a gente for falar de inteligência artificial, o que é que a gente tem de legislação, de regulamentação em relação à inteligência artificial? Apesar de ser um campo de estudo lá da ciência da computação, como a gente trouxe, de muitos anos atrás, 1943, 50, 60, etc., a gente teve uma discussão mais forte agora, depois da criação lá da inteligência artificial generativa, e tem um marco que é o encontro do G7, lá no Japão, na cidade de Hiroshima, onde foi feito um protocolo, que se chama de Processo de Hiroshima, Hiroshima Process, onde existe uma série de protocolos mesmo de utilização responsável de IA, onde os países, o grupo G7, eles tiveram essa reunião e identificaram o que seria um guia de o melhor uso de inteligência artificial para a humanidade. Então, existem diversos riscos ou até medos que a nossa sociedade tem de implementação de IA ou até de substituição advinda da IA ou de outros riscos potenciais de uso de IA, inclusive tratado em filmes, vocês devem conhecer também. E esses protocolos, eles trazem esse conceito de vamos utilizar a inteligência artificial de uma maneira ética, de uma maneira que traga o benefício para a humanidade, traga o benefício para a sociedade. Da mesma forma, a gente espelha para, no nosso caso, como auditores, que o uso da inteligência artificial traga o benefício para a profissão. Então, esse protocolo ele saiu como consequência, impactando diversos países e trazendo diversas regulamentações. Eu vou destacar aqui, acho que a gente passa para os Estados Unidos, tem diversas regulamentações, algumas foram citadas aqui, Canadá, Reino Unido, China, Japão, Coreia do Sul, mas eu vou destacar aqui a União Europeia, porque realmente eles já lançaram uma regulamentação que é bem específica, bem detalhada, e traz alguns itens de atenção e até de ação das empresas, que eu vou passar no próximo slide, que inclusive é bem similar ao que a gente tem no Brasil, como marco regulatório da inteligência artificial, que é essa PL 2238, está aprovada pelo Senado, está em aprovação na Câmara dos Deputados. E aqui, novamente, uma mensagem importante assim como a gente precisa ter aderência na LGPD, quando está utilizando os dados, e com certeza a gente vai utilizar dados, porque é a maneira como as tecnologias funcionam, imagina que você está numa organização que está desenvolvendo um sistema de inteligência artificial, está investindo nessa frente, e não conhece o que está sendo discutido aqui numa lei que pode sair mês que vem, pode sair ano que vem. E ele pode te gerar um novo investimento para um refazimento de alguma coisa que você teve, já todo um processo feito, todo um controle feito, toda uma expectativa de utilização, e de repente você tem uma lei que entra em vigor no Brasil, que pode afetar o que você pensou. Então, como eu comentei, essa lei do Brasil, o marco regulatório, ele é similar, ele entra na mesma linha dessa regulamentação da União Europeia, que vem com esse aspecto. Então, ele basicamente, se a gente fosse resumir, ele pede que as organizações façam um inventário das aplicações, dos sistemas, das ferramentas que utilizam inteligência artificial e identifique aquele nível de risco associado a essa utilização. Então, por exemplo, se você tem uma inteligência artificial, está aqui no verdinho, tem um exemplo aqui que é o uso gratuito de IA de risco mínimo, ou seja, um filtro de spam. Então, isso não vai trazer nenhum malefício à humanidade. Talvez traga um grande benefício, né, ao usuário de internet. Então, aqui está ok, você está permitido, isso aqui é aprovado você utilizar. Conforme eu vou subindo aqui de nível, amarelo, laranja, o vermelho é um nível impossível de uso. Você não pode utilizar inteligência artificial para esse tipo de uso. Aqui a gente traz alguns exemplos, mas basicamente eu gosto de falar que a gente sempre precisa escrever em algum lugar que fazer o errado é errado, né?
fazer alguma coisa em malefício dos outros é errado. Então, um pouco principalmente a gente como auditor, desse conhecimento de tratamento ético, de entendimento de regulamentações, eu acho que a gente consegue ter uma boa compreensão do que é da utilização de IA em benefício da humanidade. E aqui, como exemplo, a gente traz alguns níveis e como as organizações, os países no mundo estão percebendo para onde vai se caminhar essas regulamentações. Fazer um inventário, demonstrar como você está desenvolvendo a IA, o que você está usando para treiná-la, etc., os controles que você tem em relação aos dados e qual é o uso que você está fazendo para que esse uso seja realmente em benefício de todos, ao invés de trazer aí um problema para a gente, né? A IA é algo que é realmente para trazer um grande benefício para nós, e a gente precisa fazer com que ele se reflita em coisas boas para a gente, né? Agora, se a gente pensar, puxa, beleza, tem a LGPD, vai sair também a lei para inteligência artificial, existem leis já internacionais, mas tirando essa questão regulatória, tirando essa questão de legislação, riscos que a gente tem de adoção da tecnologia. Aí, aqui a gente trouxe alguns exemplos de riscos que são coisas que a gente pode atentar, tanto no desenvolvimento, aliás, só em a gente pensar em onde a gente vai adotar a inteligência artificial e como isso se relaciona à nossa estratégia na organização, a gente já consegue capturar aqui alguns caminhos a seguir. Então, por exemplo, a gente tem riscos de dados, que é de um risco de acesso ao dado, por exemplo. Então, se a gente pensar que vai basear o treinamento da nossa tecnologia em um dado que está público, e de repente esse dado não é mais público, eu tenho um risco de ficar com a ferramenta defasada. Ou, por exemplo, o risco de estratégia, né? O risco regulador, que tem um outro risco aqui. O risco da utilização, um outro exemplo, eu posso desenvolver um sistema de IA que vai me responder sobre impostos diretos, impostos indiretos, mas de repente você tem a reforma tributária que vai mudar tudo, e se eu não fizer essa alimentação, esse treinamento da solução, ela não vai conseguir responder quando a lei mudar. Riscos de alucinação, quem nunca teve um exemplo de fazer uma pergunta, uma ferramenta de inteligência artificial generativa, e ela te respondeu algo errado. E simplesmente ela responde de uma maneira tão, assim, bem estruturada, que você, se não conhecer a resposta, se não tivesse essa percepção, você acredita, né? Você acha que é verdade. E quando você conhece, sabe que não é, você diz, poxa, mas será que você não está errado? Como se você conversasse com a inteligência artificial e de repente a resposta é, poxa, você tem razão, me desculpe, né? Então, muitas vezes a gente vê esses riscos que são próprios da tecnologia, são da natureza da tecnologia, né? A gente às vezes fala que a inteligência artificial generativa tem um apetite muito grande em ajudar, sempre vai querer te dar uma resposta, né? Mas é do modelo da tecnologia. Ele vai utilizar os dados em que eles foram alimentados para te trazer a melhor resposta possível. Nem sempre a melhor resposta possível é a correta. Você pode ter questões de viés também. Se você estiver utilizando uma base de dados que é enviesada, ela vai te dar uma resposta enviesada também. Então, você tem uma série de riscos que são riscos próprios de uso de tecnologia e outros riscos que são potencializados com a adoção da IA. Vou falar só um último aqui, porque eu acho que não precisa passar por todos, mas sempre a gente fala em dados, a gente tem um risco cibernético aqui, de ataque cibernético. Esse risco, ele é potencializado no uso de IA, porque você tem um grande volume de dados e essa geração de resposta, ela é bem interativa com o usuário, mas esse é um risco, por exemplo, que está presente até na utilização do nosso e-mail. Então, é um cuidado que a gente sempre tem que ter aqui com os dados que vão alimentar todas as tecnologias. E aqui, Luiz, eu trouxe o que eu precisava trazer. Stop sharing. Eu passo de volta para você, Luiz. Muito bom, perfeito. Ayrton, também muito obrigado, excelente explanação. Ricardo, vou te convidar a voltar. Isso. Nós temos algumas perguntinhas aqui da nossa audiência, né? Mas debate pronto de novo, preciso agradecer. As explanações foram ótimas e muito complementares.
Eu, pelo menos, tomei nota de várias coisas aqui importantes para mim. Perguntinhas que nós temos na nossa audiência, tá? O nosso amigo Tiago, ok, fez uma pergunta aqui, uma preocupação que ele tem sobre, vocês já explanaram sobre isso, mas é uma pergunta um pouco mais direcionada, sobre a segurança do dado nas nossas empresas, né? Então, veja, e aí eu vou agregar uma outra pergunta que eu tinha recebido anteriormente, que é, nós temos, inclusive, em muitas organizações, pessoas, né, profissionais, funcionários, usando o seu próprio ChatGPT, né? Então, a preocupação aqui é, em termos de governança, né? Como é que a gente consegue ter políticas ou quais são os instrumentos para salvaguardar esses dados, para garantir que nós não usemos, nosso funcionário, nós mesmos, uma informação dentro de um desses sistemas de IA generativa, isso se torna público, né? A solução talvez seja eu ter o meu próprio ChatGPT, desenvolver uma ferramenta como essa, políticas de governança, né? O meu amigo Thiago comenta que ele tem feito muitas recomendações às empresas nesse sentido. Teus códigos de ética não estão endereçando adequadamente o IA. Teus treinamentos, né, Thiago, sobre IA não contemplam a segurança de dados. Então, Ricardo, Ayrton, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre o que podemos fazer no dia a dia para garantir que as informações fiquem salvaguardadas, que a gente não tenha vazamento ou não use indevidamente o dado. Cara, eu vou começar aqui. Eu vi que você até quis abrir o microfone aí, mas eu fui mais rápido aqui, viu? Sua praia Não, aí. Acho que você cobriu bem esse tópico ali, mas depois eu complemento. beleza. Luiz, eu acho que poxa, é crítico, né? Acho que tocou no ponto-chave aqui. A gente falou muito de dados, e dados é bom e é ruim, né? Então, eu tenho é potencialmente benéfico, mas também é potencialmente arriscado. A grande preocupação é a gente utilizar essas ferramentas, especialmente quando você comenta de uma ferramenta que é pública, né? E até tem um autotreinamento dentro dela, se a gente não souber utilizar, a gente pode ter um grande risco e isso ser potencializado para toda a organização. Sim. Primeira coisa que eu sugeriria era ter um protocolo definido de quais ferramentas utilizar. E aí, a organização precisa ter essa definição. Você deu algumas sugestões, poxa, eu vou trazer o meu ChatGPT interno, eu vou fazer algumas aquisições, eu vou desenvolver internamente. É importante que a gente tenha essas limitações, essas barreiras de até onde o dado vai, quem tem acesso ao dado, para diminuir esses riscos. Então, um caminho básico e simples é o do letramento, é o do treinamento e do estabelecimento de protocolos. Só em você comunicar aos profissionais que as ferramentas A, B e C são proibidas, isso já faz parte de um nível de governança que é esperado para o controle do dado, né, do acesso ao dado. Ricardo, quer complementar alguma coisa? Ficou difícil para mim complementar aqui, acho que você cobriu tudo, mas acho que você tocou, tanto o Thiago ali na pergunta como você tocou no ponto-chave, né? Esses dados que não são tratados dentro da infraestrutura interna, dentro do próprio IA da empresa, ele pode ser tratado indevidamente, ele não vai ter um respaldo legal, assim, pode vazar dados, pode vazar geolocalização, então existe essa curadoria, necessita-se desse letramento, igual você disse. Acho que não tem segredo. Acho que o Thiago, na recomendação dele, na própria pergunta, acho que ele foi cirúrgico. Acho que não existe uma abordagem diferente disso. Exatamente. Eu até complementaria aqui a preocupação do Thiago. A gente fala muito, quando a gente fala de ChatGPT, geralmente quando a gente está falando sobre isso, né, essa produção de dados, é muito comum o nosso pensamento ir para as ferramentas como Copilot, ChatGPT. Mas nós não podemos esquecer, e até o Ricardo deu um exemplo na tua explanação, que nós temos hoje tradutores automáticos, né? Então é muito fácil hoje, preciso traduzir um texto do português para o inglês, do inglês para o alemão, do alemão para o português. E as pessoas colocam isso dentro do, por exemplo, do Google Translator, certo? Vai o documento inteiro e volta traduzido inteiro, né? Então, a gente tem que lembrar que não é só a ferramenta ChatGPT, mas tem outras fontes que podem gerar rompimento de dados, né? Vazamento de dados. Tá? Vou passar para outra perguntinha aqui. O Rafael Pisato, ele fez a seguinte pergunta. Primeiro, ele já transmitiu que transmita a vocês aqui os parabéns pelas apresentações, foram ótimas, em todos os pilares cobertos. E aí ele pediu alguns exemplos, alguns
alguns exemplos de ferramentas de data matching, né? Ele citou aqui o Auditor 100, que é uma ferramenta que é muito utilizada para reconciliações, né? Eu aqui pessoalmente uso o Data Sniper, que é uma ferramenta que pode tanto conferir checagens post-R como checar dados em massa de dados, né? Mas enfim, Ricardo, se puder comentar, se lembra de alguma ferramenta nesse nível, né? Ou seja, não que a gente construa, não uma generativa, mas uma ferramenta pronta de checagem. Mais antiga, assim, acho que todo mundo conhece, tem o IDEA, não necessariamente ele faz um matching usando ali o OCR igual é o Data Sniper. Eu sei que tem o Workiva, que é uma ferramenta de mercado ali, ele ajuda muito em confecção de DFs, esse fluxo de revisão, não necessariamente um matching. Eu acho que o Pentana, a solução de mercado ali, talvez faça alguma coisa de matching. Mas eu acho que eu posso pesquisar um pouco mais aqui para dar uma resposta Boa. melhor ali. Aqui na empresa que eu trabalho, a gente tem algumas internas, então a gente acaba se apoiando muito na nossa infraestrutura, mas essas que eu disse são algumas que eu conheço do mercado. Eu já ouvi falar de uma, mas não tenho ciência exatamente do que ela faz, uma tal de Audit Board, mas eu acho que ele é mais voltado para GRC. Mas Entendi. essas são as que eu tenho de bate-pronto ali. Mas eu pesquiso e Tá complemento depois. Ayrton, queria te fazer uma pergunta. Você que participa ativamente ali do Comitê de Tecnologia do Bracon, é membro do comitê, inclusive, né? Se tu puder falar um pouquinho das iniciativas, das medidas, o que tem se discutido hoje no Ibracon sobre tecnologia, né? Uma visão, não precisa ser muito detalhe, mas uma visão para a gente de como o Ibracon está vendo esse assunto, como ele está incentivando os associados nessa direção. Claro, Luiz, ótimo. É bom que você já pergunta e a gente já promove o Ibracon aqui para todo mundo, né? Oh, claro! Excelente, excelente. Todo ano a gente está tendo um bom espaço para fazer um hackathon dentro do Ibracon. Esse ano, por exemplo, a gente teve o evento foi junto com o evento anual, né? E muita gente participou, que basicamente o que a gente quer ali é promover trazer também um público jovem, mas promover essa ideia de inovação, de utilização de tecnologia dentro da profissão, dentro da nossa sagrada profissão aqui de auditor, né? A gente começa lá ouvindo que, poxa, contador é chato ser contador, auditor pior ainda, né? Mas a gente quer mudar essa imagem, né? A gente está vendo aqui que a utilização de tecnologia ela é muito, muito ágil, assim, muito dinâmico na nossa profissão. A gente está falando hoje de inteligência artificial, eu lembro que a gente falou de blockchain, eu lembro que a gente falou de transformação digital, analytics, e isso, assim, em 5 anos a gente está falando de cada ano é uma tecnologia nova. Ano que vem aí, inclusive, ano passado a gente falou de inteligência artificial generativa. Esse ano já o Ricardo já trouxe, mas tem os agentes. Ano que vem a gente vai falar de outra coisa aqui. E, assim, é difícil até saber. Mas a gente tem promovido bastante eventos, Luiz, para trazer essa discussão. Eu acho que esse evento aqui também dou os parabéns aí pela coordenação, porque é importante a gente falar não só de inovação, mas também trazer essa discussão sobre inteligência artificial. Então, quando a gente... Essa pergunta é a primeira, que, poxa, o que eu preciso fazer para ter uma adoção responsável na minha organização, para ter cuidado com o dado? É assim que a gente evolui como profissão. É assim que a gente traz uma segurança de que a gente está aqui para ajudar. E também trazer esses níveis de protocolos para os clientes da gente. Então, o cliente também quer usar IA. E a gente mostrar como a gente está usando IA também ajuda esse mundo de negócios aí, como a gente sempre costuma falar. Então, eu agradeço até pelo convite aqui no evento e essas oportunidades de discussão. E também agradeço pelas perguntas, porque eu vejo que está todo mundo preocupado não só em usar, mas em usar de uma maneira legal aqui para a profissão, né? Sem dúvida. Aliás, o Regatão, eu tive a oportunidade de assistir lá no evento, na nossa conferência em São Paulo. Foi excepcional e é impressionante o que aquela gurizada nova de faculdade consegue fazer. Um pouco de orientação, um pouco de ferramenta. Então, é inspirador e também acho que foi é uma iniciativa muito bacana do Instituto, porque a gente reclama que não tem gente para trabalhar em auditoria, na verdade, que a gente não consegue mais atrair talentos. Os jovens não querem mais fazer contabilidade. Então, talvez uma alternativa é a gente juntar esse modo, porque para eles é nativo, né? Então, parece que para eles é um passeio, né? Não estão fazendo um trabalho, parece que eles estão mexendo no celular e fazendo um sistema
tão simples quanto pedir uma pizza, né? Impressionante Luiz, o evento. que eu vou te falar, eu fico surpreso com o nível de desenvoltura que eles têm Uhum, apresentando a solução. Eles sobem ali no absurdo. palco, assim, não, e você vê que tem uma comissão de jogadores, os caras fazem pergunta difícil ali, viu? Difícil, eu vi, E o assim, pessoal se vira bem. exatamente. Eu acho que esse foi um momento inspirador de fato. Eu saí de lá muito motivado, impactado. Realmente, você tem uma razão, as pessoas têm uma desenvoltura, uma forma de portar muito diferente do que a gente vê usualmente, né? Então, isso é positivo e é uma forma da gente realmente incendiar esse espírito das pessoas, dos jovens, para fazer contabilidade com tecnologia e trazer o nosso glamour, né? Voltar o glamour para a auditoria que a gente talvez ficou um pouco ofuscado nos últimos anos, né? Meu amigo Ricardo, eu queria um comentário teu. Tu falou um pouquinho na tua apresentação sobre amostras, e você é muito preciso quando você falou o que é uma abordagem tradicional, que está ficando ultrapassada, testes, né, amostrais, e o que é uma abordagem mais inteligente. Acho que isso é um ponto prático, pragmático da nossa atividade, né? Ele traz tanto velocidade como qualidade para a auditoria, então esse é um ponto sensível. Agora, a amostragem ainda é um ritual previsto em norma, certo? Aceito em norma. Você consegue enxergar ou você tem algum insight sobre se vai haver uma mudança substancial de normatização contábil? Ou seja, a amostragem, tal como a gente faz hoje, pode ser proibida talvez, ou modificada nos próximos anos, sendo obrigatório a gente fazer uma abordagem baseada em dados, como você mostrou? Qual a sua opinião ou visão de futuro nesse aspecto? Acho que talvez é uma opinião pessoal, tá, Luiz? Eu Sim. vejo que Uhum. os reguladores, em alguns momentos, eles estão um passo atrás do que é o avanço da tecnologia. Acho que o que é até esperado, né? Porque primeiro você precisa ver como que algo se comporte, quais resultados saem dali. Eu não sei te dizer se vai ter uma mudança de regulamentação, de norma, de pronunciamentos, mas tudo indica que a auditoria está indo para esse sentido ali, de ter uma cobertura cada vez maior, talvez menos amostragem. Eu não diria menos amostragem, mas talvez amostragem mais direcionada, né? No que de fato é um outlier, do que de fato é um risco. Eu vejo um pouco desse sentido ali. Porque, não sei, pegar, por exemplo, algumas empresas de varejo ali, né? Tem Uhum. aqueles faturamentos na casa de bilhões ali. Então, acho que seria até complexo não ter mais Não ter mais, né? uma amostragem. Eu acho que Uhum. talvez seja um sonho, talvez seja um caminho, mas Uhum. eu acho que talvez não é É. o curto, médio prazo. Me arrisco a dizer, tá? Sim. Você sabe, Ricardo, que eu tive a oportunidade de fazer, de participar, de ser ouvinte de uma palestra feita por um grupo de universidades americanas aqui em Santa Catarina, vieram fazer uma divulgação específica, e vários professores eram de auditoria falando sobre técnicas de auditoria. E eles falaram exatamente o que você falou. A resistência dos reguladores em introduzir técnicas mais sofisticadas, por exemplo, de amostragem. Esse foi um tema que a professora, na palestra dela, uma das professoras na palestra, foi muito categórica. Já existem técnicas de IA, de tendência e outras técnicas, inclusive de estatísticas, que são melhores do que a amostragem prevista em normas. Mas os reguladores têm uma resistência muito grande. Então, concordo contigo. Em algum momento, o mercado vai pressionar para que a gente tenha uma mudança de regulação, mas ela acontece sempre depois que o mercado exige. Essa é a minha visão também. Tom, vou fazer uma última pergunta para ti aqui. Agora eu prometo que é bem leve, tá? Essa realmente é bem simples. A gente está falando de IA, a gente está falando aqui de tecnologia, estamos falando do que a gente tem que fazer, né? O nosso amigo Ricardo trouxe aqui uma pesquisa, né, mundial onde mostra o status. Mas vamos trazer para o nosso sentimento pessoal, nosso cotidiano aqui, nós nas empresas brasileiras que a gente atende no nosso dia a dia. E vamos esquecer aqui as high performance naquelas empresas gigantes, vamos para o mainstream das empresas. Quando você olha, Ayrton, dentro dos departamentos de contabilidade dos nossos clientes, você vê que maturidade. A percepção que você tem é que os departamentos de contabilidade estão mais avançados no uso dessas tecnologias em relação aos outros departamentos, ou eles estão mais atrasados? O mesmo sentimento do Ricardo com os reguladores, sempre um passo atrás esperando para que aconteça alguma coisa. Qual é a tua visão, o teu sentimento sobre isso? Luiz, eu vou
eu não tenho como responder porque eu não tenho um estudo, né? Mas eu vou te falar a minha visão, né? Eu acho que a gente, na nossa profissão, tem uma grande vantagem. Apesar de que, poxa, demora a mudar a regulamentação, tem muita discussão, etc., mas tudo é muito regulamentado, tudo é muito padronizado, tudo é muito esperado que a gente faça. Né? Eu acho que essa é uma grande vantagem para a gente quando a gente utiliza tecnologia, porque na maioria das vezes a gente vê que as respostas elas vêm através de um padrão identificado. Você tem um treinamento da tecnologia que vai fazendo essa identificação dos padrões e vai te dando uma melhor resposta para o que esperar. E quando você tem essa condição dentro do que a gente vai fazer nas atividades, a gente tem uma grande vantagem. Então, adotar tecnologias agora, não só como auditor, mas como contador também, de uma certa forma é mais fácil para a gente. Se a gente pensar que, poxa, eu vou dar aí, poxa, pode ser um exemplo ruim, né? Porque eu não sou médico, por exemplo, mas talvez a gente não tenha mapeado 100% das doenças que um ser humano possa ter. Então, 100% das condições, 100% dos efeitos, 100% dos sintomas, para conseguir gerar uma melhor resposta, uma melhor condição à pergunta que eu faço. Mas na nossa profissão, débito e crédito. 1 mais 1 igual a 2, entendeu? Deveríamos ser nós mais entusiastas que os outros, inclusive, certo? Entendeu? É isso. E a gente vai ficar na questão da interpretação, de ler melhor o IFRS, de entender bem, assim, poxa, faz sentido esse impacto contábil, porque o que é o basicão, a gente vai melhor, eu acho, viu? Boa. Não estou dizendo que a gente é melhor que o médico, viu? Inclusive, está gravado aqui, Luiz. Ó, como IA é baseada em bit byte, 1 e 0, e a nossa mentalidade de débito e crédito, a gente deveria ter uma facilidade, certo, Ayrton? Tá bom. A gente tem uma vantagem aí. Pelo menos. Ana até apareceu aqui, Ana Paula. Acho que, bom, acho que a Ana já apareceu aqui porque a gente está entrando nos minutinhos finais do nosso webinar, né? Então eu vou passar a palavra para ela fazer as conclusões, as considerações finais. Ana, palavra contigo, minha amiga. Gente, muito legal. Estava aqui escutando vocês. Parabéns pela apresentação desse tema, né, tão relevante, né, pelas contribuições. Aí, como o Luiz falou, é um tema que um complementou o outro, então foi bem interessante, bem recheado esse webinar, né? E aproveitando aqui que vocês comentaram do Hackathon, né, e é realmente, né, Ayrton, a gente participa lá do Hackathon e é um evento, assim, que é uma preciosidade aqui pro Ibracon, porque a gente revela talentos, a gente participa ali com jovens e com as pessoas, então é muito interessante, é um orgulho para a gente promover esse evento, né? E logo, logo vai abrir as inscrições aí para o próximo Hackathon, a gente vai começar a divulgar nas nossas redes sociais. Né? Então, para finalizar aqui, eu reforço para que vocês se inscrevam, né, no Fórum Ibracon Jovem, que vai acontecer dia 18 de outubro, e também no ESG Day, que vai acontecer dia 5 de novembro. Então, aí no chat tem o link para as inscrições. E relembrar também que esse webinar ele faz parte, né, de duas das bandeiras da auditoria independente, que é tecnologia como aliada da auditoria de alta qualidade e atividade baseada no desenvolvimento continuado. Então, mais uma vez agradeço, Ricardo, Luiz, Ayrton, muito obrigado pela participação de vocês e a todos que estiveram aqui no chat comentando, mandando perguntas, foi muito interessante essa interação. Tá? Então, para finalizar, termino aqui com o propósito do Ibracon, que é confiança que forma, informa e transforma. Então, um abraço a todos, até o próximo webinar, gente. Até logo. Obrigado.